sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. Eu não canso de repetir o quanto é gostoso estar aqui trazendo histórias para que vocês possam se conectar, para que vocês possam cada vez mais aprender com os meus convidados. E hoje eu tenho uma honra de receber um grande amigo e de receber um cara assim que eu posso dizer para vocês que eu admiro. Afinal de contas, assim como eu, ele é um líder nato. E olha que para ele estar aqui no estúdio hoje nessa gravação, parece até clichê, mas não foi fácil. Se eu sou uma pessoa elétrica e faço 50 coisas ao mesmo tempo, o meu convidado faz 150. Porque ele é realmente... Lá na minha terra a gente diz que ele dá nó em pingo d'água. Então eu vou abrir o programa, Jean, te agradecendo por estar aqui hoje no Histórias e Conexões. Eu lembro que quando a Natasha esteve aqui com a gente, eu falei com ela, eu vou convidar o Jean. E ela falou, pode convidar porque ele vai gostar. Então, meu amigo, muito obrigada por abrir essa brecha, por estar aqui, por contar a sua história, porque eu sei que não é fácil. Seu dia começa cedo, termina tarde e o dia é pequeno, 24 horas é pouco, né? Milena, obrigado pela oportunidade, eu é que agradeço de poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, e tudo que ela falou tem uma dose imensa de coisas grandes aí que não é verdade, não. O nosso cotidiano é um cotidiano da vida do brasileiro aí, não tem nada demais, não. Tem sim, tá? Ele tá aí, ó, ele tá simplificando. Ele é visionário, ele é líder, ele é empreendedor e ele descobriu cedo que vendas estava no sangue. Porque eu falei pro Jean que eu sempre estudo sobre os meus convidados, porque primeiro para mim é uma honra contar histórias. E Jean, aqui a única pergunta que é feita, que de forma assim, que não existe pergunta combinada no Histórias e Conexões, tá? Todo mundo fica ali com aquele frio na barriga, mas eu falei, aqui a conversa flui de acordo com o meu convidado. E eu quero te pedir para começar dizendo para todo mundo que está nos acompanhando, quem que é o Jean Cardoso? Milena, eu sou um sobrevivente do sistema. Eu nasci em Caxias do Sul, dos arrebaldes de Caxias do Sul, de família mediana. E tive a oportunidade de me encontrar com vendas, com o processo de vendas muito cedo. Me formei em comércio exterior na universidade lá de Caxias e a partir dali trilhei o meu caminho. Eu acho que eu fui de fato um felizardo de poder, devido a um problema bastante sério, ter me encontrado com o primeiro grande amor da minha vida, que foi vender. E a partir dali, os desdobramentos foram mais ou menos ao natural, onde o empreendedorismo veio junto dessa veia vendedora e hoje a gente está aí tentando fazer um bom trabalho no Brasil e agora no mundo também. Tentando não, ele faz. Gente, o Grupo Altec é um grupo que ele é relativamente jovem, né, já ele nasceu em 2001, se o meu estudo estiver correto. Perfeito. Nasceu em 2001 e lendo sobre a sua história, né, eu até estava compartilhando com o Laureano, você sempre foi um inquieto por natureza, mas um inquieto porque você, primeiro, você não gostava de se sentir acomodado, você sempre gostou de buscar alternativas e de se identificar com o que você fazia, né? E aí eu li sobre a sua história que você começou vendendo grafite. Como é que foi isso, Jean? Eu paro para pensar, saiu de Caxias, sei que pegou um ônibus, foi lá para São Paulo para desbravar. Como é que foi essa jornada, Jean? É muito essa questão da inquietude, né? De procurar, através de produtos que façam e que atendam a dor dos clientes, os caminhos para o sucesso. Naquela época a gente não tinha esses conceitos muito claros e direcionados na nossa vida. No entanto, algo que sempre me norteou foi acreditar no meu instinto e sim, essa inquietude de querer sempre algo maior. E o grafite, de fato, apareceu numa casualidade. Eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, e eu não tinha conhecimento nenhum, e peguei uma revista que era de Caxias do Sul, uma revista Metal Mecânica, e comecei a ligar para aquela revista para me oferecer como vendedor. Gente.
para todas aquelas empresas da revista. E uma daquelas pessoas, daquela revista, daqueles anúncios que estavam lá, disse, não, vem aqui. Lá no centro de São Paulo, na rua Batatais, com a brigadeira Luiz Antônio. Olha, bem no miolo. E eu cheguei lá, a pessoa se identificou, a gente se identificou, eu tinha na época 19 anos, 19 para 20 anos, e deu certo. Né? Eu peguei o produto, eu não conhecia, eu não sabia o que era o produto, mas a vontade, a determinação fez com que desse certo. Aí eu fui um grande vendedor de grafite, que depois do grafite me levou para outras esferas, para outros tipos de produto, sempre dentro da indústria. E é algo que você se identificou e que te abriu muitas portas, né, Jean? Muitas. Mas tu sabe, Milena, que aqui eu acho que tem duas coisas bastante importantes assim na nossa vida, que primeiro é acreditar nos nossos instintos, que é um ponto crucial, que as pessoas por vezes querem estar só na razão, deixando a emoção de lado, mas a razão ela é fundamental numa retroalimentação de sonho cotidiano. Né? Então a gente tem que procurar deixar essa chama acesa e retroalimentar esse sonho. Isso tudo vai nos levando para determinados caminhos que às vezes a gente não tem as respostas muito claras, mas que com o andar da carruagem, conforme a jornada vai passando, vai se descortinando aquilo que a gente vai buscando. E como é que entrou Joinville nessa sua jornada? Porque até então, de Caxias, você não tinha conexão com Joinville, né? Não. Como é que nasceu? Como é que o Jean veio parar aqui em Joinville? Joinville, eu conheço Joinville desde 2003, 2004, eu fundei a Altec em 2001. Então eu vinha muito para cá por conta do mercado, né? Que é um mercado bastante interessante. E a empresa, ela se desenvolveu muito, nós crescemos muito, ainda crescemos muito, sim, mas naquela época especialmente também. E eu fiz uma leitura de que eu precisaria tomar uma decisão, que foi uma decisão acertada, mas uma decisão muito difícil, de abrir mão do meu conforto, abrir mão da minha família, sim, abrir mão de uma série de coisas que nós tínhamos lá, para poder continuar o meu sonho aqui. Né? E também, numa atitude, num movimento de muito risco, eu fiz o movimento e felizmente deu certo. Daí foi quando eu vim para cá para montar um centro de distribuição da companhia. E a partir desse centro de distribuição as coisas foram andando. A gente tem ainda a nossa unidade em Caxias. Caxias, né? Tem mais uma unidade que a gente está inaugurando agora em São Paulo. Mas de fato Joinville se transformou no meu lar. E aí veio todo mundo, né? E aí veio todo mundo. Aí veio todo mundo. Né? Numa transição bem bacana também. E o Grupo Altec, Jean, hoje, né, segundo o meu estudo, já ocupa uma área de mais de 4.600 metros quadrados ali no Perini, que é um centro que é referência no Brasil e para outros países também, né? Ainda não tive a honra de visitar, mas eu quero conhecer, eu acompanho ali, eu acho impressionante. E eu sei que vocês têm um conceito ali de one-stop shop. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Altec, sobre esse mundo que é a Altec, até para quem ainda não está acostumado. Como é que é esse conceito? Por quê? Uma coisa que eu admiro muito em você, Jean, que eu te acompanho, eu vejo que a sua liderança é uma liderança muito próxima. E você é aquele tipo de líder que você está junto, você cobra, você dá o desafio, e que o seu time, pela fala das pessoas, pelo crescimento da empresa, é algo que faz a diferença. Né? Eu acredito que a gente acredita no mesmo conceito. Sem pessoas, uma organização não existe. Né? É o cerne da coisa, é onde a magia acontece. E eu queria que você falasse um pouquinho do Grupo Altec, né? Quando a gente fala de 4.600 metros quadrados, é muita coisa. E é 4.600 metros aqui, né? No Brasil a gente já está em mais de 10 mil metros. Meu Deus! A gente já está cruzando 300 pessoas, importamos de dezenas de países.
Hoje, já em determinados segmentos, somos líderes absolutos aqui no Brasil. Mas tudo se traduz nisso que tu falou. Assim, a gente tem lá, quando qualquer pessoa que visita a Altec, está muito claro, ao entrar na porta, os nossos cinco nortes, assim, os nossos 5 mantras, né? Que primeiro é cultura de dono. Então, assim, as pessoas, elas se sentem parte de um propósito maior. Que esse propósito maior vem top-down, né? Então, a liderança tem que entender. E é isso. Para a liderança poder entender, a gente tem que estar próximo, deixando muito claro, desde o day one, o que a gente espera, o que não pode acontecer, para que a comunicação ela flua. E nem sempre dá certo, claro, né? Mas facilita muito as coisas. Então, assim, senso de dono, né? Cultura de dono. Todo mundo tem que pensar como dono. Eu comecei sozinho a companhia, e hoje a gente já está em 7, 8 sócios, já são 8, 9 negócios, e eu não tenho a menor dúvida de que este é o caminho para aquelas companhias de alto rendimento que queiram ascender. O segundo ponto que a gente trabalha muito lá é senso de urgência. Hoje a gente não tem mais desculpa para não fazer algo em poucas horas ou no máximo em 2, 3 dias. Então é senso de urgência. Ah, pô, mas é tudo urgente para ti? Sim. Né? Porque quando a gente diz, não, isso é urgente, aquilo é urgente, aquilo é urgente, muitos dos meus colegas chegam para mim, não, então se transforma tudo em urgente. Sim, então pega tudo que é urgente, vê o que é mais urgente e execute. Né? Claro. Porque o ser humano, por natureza, ele é muito procrastinador. É verdade. E se a gente não tiver uma disciplina quase que papal de cuidar disso, para exercer essas funções, as coisas vão ficando para amanhã, que vão ficando para amanhã, que vão ficando para amanhã, e as coisas não acontecem. Passou uma semana, passou um mês? Passou uma semana, um mês, e as pessoas não se dão conta, Milena, mas assim, um dia da tua meta representa 5% do mês, um dia. Nossa, já não tinha parado para pensar nessa estatística. Porque são 22 dias. Verdade, desse ponto de vista. São 22 dias. Verdade. Então, um dia é 5%. 5%. Se eu deixar para amanhã, se eu não fechar minha meta hoje, do meu dia, amanhã eu vou ter que fechar 10%. Depois de amanhã 15%. Então, assim, essa questão ela tem que ficar muito, muito, muito clara, né? O terceiro ponto que a gente tem lá, Milena, é nunca satisfeitos. Então, se a situação ela está cômoda, alguma coisa tem errado. Né? Porque sempre tem algo para a gente melhorar, sempre tem algo para a gente poder seguir adiante, sempre tem questões ali para a gente estar incomodado. Né? Então eu tenho que estar sempre com um frio na barriga, a fim de que um processo seja melhorado, um bate-papo tenha que acontecer, um produto seja aprimorado, um produto seja substituído, as conversas difíceis tenham que acontecer, né? A gente bate muito na pauta de sonho grande. Que é meio clichê isso, mas o impossível está naquilo que os meus olhos veem e que a minha limitação me diz que dá para fazer. E eu desafio aqui a qualquer pessoa que se predispor a correr uma maratona em qualquer etapa da vida que seja, e ela tiver ali um processo, ela tiver um acompanhamento,
e ela tiver uma disciplina, ela vai correr uma maratona. Né? As pessoas falam, eu faço gelo por uma questão de saúde, eu costumo fazer gelo. Né? Imersão em gelo. É isso que eu ia falar, explica, porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, ó, né? Não, é que é uma questão de saúde, também já está sendo muito batido isso. Cientificamente comprovado? Para recuperação e tudo. Ah, não, é impossível entrar no gelo. É impossível até que tu bota na cabeça, tu vai lá e faz. Né? Então a gente tem muito essa questão da cultura de dono, do nunca satisfeitos, do senso de urgência, da questão do sonho grande, né? E outra questão que é primordial para nós, assim, que é o pilar das pessoas. Então, lá a gente passa uma mensagem muito clara para todo mundo e deixa isso muito visível nas comunicações de que a gente precisa, quer ter e procura empoderar as pessoas para que essas pessoas elas fiquem cada dia melhores e muito melhores que nós mesmos. A fim de que haja uma competição mega produtiva e proativa dentro da companhia. Então a Ultec, ela desde o começo, ela se pautou nisso, e a gente, com esse mundo de gente boa em cima dessas características as quais eu te falei, que está lá muito claro para todo mundo ver, ela vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo 50% ao ano por muitos anos. Uau! Né? Por muitos e muitos anos, assim. Então são crescimentos. Então a gente já conseguiu montar uma segunda camada, que já está montando uma terceira camada, que pinta um negócio novo e depois vem outro negócio novo e aquela pessoa que começou ali já vai para lá, já vai como sócia. Então é mais ou menos isso. E hoje a Ultec, assim, a base da Ultec, a gente provê uma solução de engenharia, o one-stop shop, como tu falaste. Por que o one-stop shop? A indústria no Brasil e o empresário, o amigo cliente que nos procura lá, ele vai ser atendido dos pés à cabeça em todo o contexto industrial ao qual ele está inserido. Então a gente vende o equipamento, que é a máquina operatriz, uma injetora, um torno, um centro de usinagem, enfim. Nós integramos isso com a parte toda de robôs e automação. A gente faz toda a parte de movimentação de cargas. Bacana. A gente faz toda a parte de sensoriamento de toda essa solução para que o cliente ele possa estar medindo o seu nível de eficiência e produtividade. E lá no final ainda a gente financia esse cliente com o nosso financiamento próprio, né, o qual ele consegue agilizar a tomada de decisão em prol desse conceito e contexto todo de melhoria de produtividade e tudo mais, dentro da indústria. E esse é um ponto importante, Jean, porque muitas vezes as empresas que procuram, elas estão com fluxo de caixa, mas não estão com fluxo de caixa como gostariam. Então elas querem investir, só que quando elas olham para o negócio, elas falam, opa, eu gostaria de ir, mas eu não tenho o capital necessário. E esse último ponto que você colocou, ele é importante também para encorajar o empresário, para ele dizer, olha, eu vou ter assessoria em todas as etapas do meu negócio e eu vou ter um parceiro. Isso. Porque não adianta nada, você vender o equipamento e o cliente ali se vira, vamos pensar assim, né? Que é o que, e aqui vai uma provocação para todo mundo, a hora que a gente começa a olhar para o cliente como centro do nosso negócio e que a gente tem um olhar 360 para esse cliente, a gente começa a perceber e entender que dor eu resolvo desse cliente. Verdade. Porque produto por produto, as pessoas vão querer sempre o mais barato. Com certeza. Né? E hoje com a internet fica muito difícil competir. Sim. Então, para você, amigo comerciante, amigo industrial, vendedor, prestador de serviço, MEI, né? Olhe para o seu cliente e procure entender que dor você resolve. Se é uma dor que ela é imperceptível, possivelmente o seu serviço ou o seu produto
não terá valor agregado. Verdade. Será mais um dentro do contexto todo. Agora, no momento em que você começa a olhar para esse cliente e que você se dedica e toma tempo para entender como encantá-lo e trazer soluções, produtos e serviços a fim de que a gente consiga resolver dores mais latentes, dores maiores, aí a gente começa a ter um nível de engajamento e um nível de proposição de valor diferente de todo mundo. É verdade. E isso faz com que esta percepção de valor seja traduzida em preço, em quantidade, em retenção, né? Então é mais ou menos isso que a gente procura fazer lá na Altec. Uau! E não é simples, tá? A gente acha que é uma coisa rápida e fácil de ser feita e é bem complicado. E no meu estudo também, já é uma coisa muito interessante que você falou e que também isso é muito latente em você, é que o importante é que a gente saiba abrir, mas também que a gente saiba fechar uma porta, né? E você é um apaixonado por tecnologia. Você gosta, você estuda, ainda continua com 4 startups ou esse número já aumentou? Não, diminuiu, porque a gente fundiu algumas, mas elas estão muito maiores, mas é isso aí. E além do Grupo Altec, tem uma startup também que ficou muito conhecida aqui em Joinville, que é a GoMove. Então, você ao mesmo tempo que tem essa sua inquietude em buscar novos negócios, em muitas vezes consolidar um negócio, fechar outro e abrir, para quem observa de fora acha fácil, né? Só que quem está ali no dia a dia, a coisa é completamente diferente, porque muitas vezes são negócios distintos, mas que ao mesmo tempo eles podem se complementar. E como é que você consegue organizar essa sua agenda e principalmente as empresas, Jean? Porque você como CEO, você tem as suas rotinas com o seu time, você tem as suas agendas, você tem muitas agendas de viagem, porque como você comentou, você precisa fazer todas as conexões, né, com o seu cliente, com o seu time que está ali no meio de campo, resolvendo as dores do dia a dia. Como é que você organiza essa sua gestão ali com o seu time, com as startups? Como é que funciona essa agenda do Jean? Aqui, de novo, né? A hora que a gente tem uma casa bem feita, com um fundamento bem feito, são aquelas premissas, onde a gente consegue atrair gente boa, aonde a gente divide para multiplicar, trazendo essas pessoas para dentro do negócio, de forma que elas vejam propósito naquilo, a gente faz um deep dive nessa convivência e traz essas pessoas para aquilo que a gente chama de autonomia. Então, essas pessoas têm autonomia para errar. Né? E lá a gente costuma, inclusive, insistir muito nisso, de que elas estão ali para errar. Errar rápido, errar pequeno, porque essa enormidade de erros rápidos e pequenos geram uma equação exponencial de acertos. Né? E o ser humano ele tem por natureza isso, de aprender, corrige e faz muito melhor. Verdade. Então a gente tem isso lá e isso faz com que essa questão das pessoas acertarem e errarem dentro desta autonomia que vem de uma base muito grande, tem um componente bastante contemporâneo aqui, que é o que a gente chama de ambidestria empresarial. Né? Então, e essa ambidestria empresarial faz jus ao que tu falaste, que o negócio não é entrar num negócio, né? O negócio é saber sair. Você aí que está entrando num casamento, o negócio não é entrar, o negócio é saber sair. Aí, né? Que o bicho pega. Está entrando aí num relacionamento amoroso. Entrar é uma delícia, né? Todo mundo entra. Agora, bicho, para sair, o que tu vai fazer? É verdade. Tá claro as regras de como vai sair ou não vai? Então, quando essas regras elas ficam claras e quando a gente tem essa real noção de que eu não posso me meter num brete sem saída, a gente vai começando a ter noções, procurar ajuda para, pelo menos, questionar as nossas ações. Né? E a ambidestria ela vem para justamente fazer jus a isso. Pô, eu tenho que ter outras alternativas que não a minha única atividade, né? Não tem certo e não tem errado. Esta é a minha inquietude ao qual tu falaste, né? Então a gente está sempre procurando
através de novas iniciativas, dar vazão para esse sonho dessas pessoas que estão lá para poder sonhar junto com a gente, fazendo jus a esta ambidestria empresarial. E o time, você comentou, mais de 300 colaboradores. Já estamos batendo 300 pessoas. É muita gente, né, Jean? É. E que a UTEC representa ali sonho, representa crescimento, representa qualidade de vida, porque eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas, elas ficam em uma instituição porque se ela não se sente útil, se ela não se sente que ela faz parte de algo que muda a vida das pessoas e que faz sentido, ela vai fazer outra coisa. Exato. Porque senão ela não está no lugar certo. Ela está fazendo o que ela não gosta. Eu não diria assim, Milena, que seria a última coisa, o salário, né? A gente tem lá de que as pessoas, elas estão lá, primeiramente, para ganhar bem. Sim. Né? Agora, esse ganhar bem, ele tem que vir com mérito. Claro. Né? Nós temos outras duas questões lá na companhia que a gente bate todo dia, meritocracia e resultado. Não adianta a gente sonhar grande, não adianta a gente ter senso de urgência, não adianta a gente estar nunca satisfeito e não entregar. É verdade. Então tem que entregar, tem que ter essa entrega, né? E essa questão toda, ela vem a reboque disso. Então, assim, eu acho que o ambiente, ele é a razão dessas pessoas permanecerem, com o salário sendo um componente, mas eu concordo contigo, ele não é, do meu ponto de vista, o mais importante. Eu acho que ele de fato não é o mais importante, mas ele tem uma relativa importância, mas a hora que a gente conjuga isso com o todo, eu acho que aí está a cereja do bolo, né? O secret sauce, como a gente chama, né? Um molho secreto aí para a coisa poder funcionar. É verdade. E você, já, eu sei que você gosta muito de estudar. Você não para, você gosta sempre de ler, né? A gente trocou algumas ideias ali sobre livros. E a gente fala de futuro, mas o futuro está logo ali, né? Eu também tenho um conceito que eu falo, a gente tem que viver o dia de hoje, a gente tem que aproveitar, saber acordar, saber descansar, porque piscou, passou. Foi. Eu brinco que ontem era Natal, aí agora daqui a pouco já vem festa junina, Natal de novo. O ano está passando numa velocidade impressionante. Impressionante. E como é que estão os planos para o futuro aí do Grupo Altec? Eu sei que vocês estão com essa unidade aí para abrir em São Paulo, e São Paulo realmente é o coração, é onde né, o sangue pulsa mais forte, e ir para São Paulo te dá uma senioridade ainda maior, estar no mundo ali central dos negócios. Como é que estão os planos aí da Altec, das startups para esse futuro tão próximo? A gente tem muito projeto andando, viu, Milena? Mas a ideia é manter esse ritmo de crescimento. Eu vinha falando ainda hoje para a nossa diretoria lá, o qual a gente agora busca muito o mercado externo, por questões de estratégicas, de moeda e tudo mais. A gente está trazendo estamos vendo novas aquisições, então, portanto, possivelmente tenha novidades em breve aí para dentro do contexto. A gente está batendo muito, já são 30 anos empreendendo. Ontem ainda a gente deu as boas-vindas para a nossa segunda turma de trainees na companhia. Bacana, já. Então tem também um programa de trainee. Tem um programa de trainee, são 1.000 e tantos candidatos para 4 vagas, 5 vagas. E a gente concorre aí com Procter & Gamble, Gessilever, com Itaú, com Votorantim, com Microsoft. Então, a gente está tendo também bastante serenidade e sobriedade, né, ao estar sempre oxigenando a companhia. Então, são mais ou menos esses os caminhos, a internacionalização, o foco muito em gente, melhoria de processos, tecnologia, inteligência artificial agora. A gente acabou de nomear também um head só de inovação de inteligência artificial. Que bacana. Então, estamos lá a 1000 para se preparar para essa nova era. Vem coisa boa, mais coisa boa por aí, né? Vem mais coisa boa por aí, se Deus quiser. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E quem é o Jean nas horas vagas? Eu não vou dar spoiler. Eu sei porque a Natasha, que esteve aqui gravando o episódio comigo, maravilhosa,
A Natasha falou, né? Ele não assistiu o episódio, ela me contou. E eu fiquei só olhando para ele, falei, como ela assim, me cobrou, Ela me cobrou para mim assistir e vocês podem ter certeza que já está na minha pauta aqui, eu assistirei em breve. É que a agenda é complicada. Porque assim, ou eu namoro, né? Ou eu janto com ela, ou eu assisto o episódio. Escolher as prioridades, né, Jean? Exato, Tem que escolher as prioridades. Exato. E o que Jean gosta de fazer nas horas vagas? Porque não para, né? Não, mas tu sabe que esse não parar é uma incógnita. Existe uma equação que a turma fala na vida, work-life balance, ou seja, que é o balanço entre o trabalho e a vida, né? E eu costumo dizer de que, a depender da etapa que a gente está, essa história de work-life balance é conversa mole. Né? Porque não dá para no início da carreira do empreendedor ter o work-life balance. É verdade. Não dá para, no meio da carreira de um executivo numa empresa em turnaround, que está ter o work-life balance. Não dá, é complexo. A questão é que não dá para deixar a corda estourar. Né? Então a gente vai ter que ter um balance aí em algum momento da jornada, a fim de que as coisas se equalizem. E para isso a comunicação, o diálogo, a cumplicidade são muito importantes. Então, como eu absolutamente amo o que eu faço, para mim eu estou sempre em balance. Né? Eu estou sempre em balance. Então, pô, se eu precisar fazer uma jornada aqui, agora, daqui 15 dias eu estou indo, vou daqui, acho que passo estava vendo até o roteiro agora, eu vou passar em Addis Ababa, na África. Olha. Aí vou para Nova Delhi, de Nova Delhi vou para Ahmedabad, no interior da Índia. Saio de lá, vamos para Beijing, daí de Beijing a gente volta. Então, mas é um prazer, não é algo... Você né? não enxerga como um peso, né, Jean? Não. Mas, de novo, essa cumplicidade da família, da escolha da esposa, né, e tudo mais, faz com que isso me retroalimente. Mas tenho uma disciplina assim, muito rígida com o meu sono. Né? Então, essa questão do sono é fundamental para que o organismo se conecte, né? Questão da alimentação. Né? Então, que a gente tem que estar cuidando disso. E diversão, né, amiga? Porque se não se divertir, se não tiver um sambinha, um blues, uma janta, aí é difícil. Então, basicamente é isso. Nada diferente do que qualquer um de você aí, amigo e amiga, faz no seu cotidiano. Acho que o diferencial é, de fato, ter essa clareza muito do amor que se tem por aquilo que se faz cotidianamente. A propósito, né? E Jean, e você já passou por tanta coisa, você é jovem, como você comentou, né? Descobriu cedo. Tanto. Sim, super jovem, super jovem. Tanto. Você descobriu cedo, né, o seu tino ali, o que você gostava de fazer, você foi empreender e foi criando novos negócios, criou o grupo Altec, que é um grupo forte de referência. E hoje, o que o Jean de hoje, após ter passado por toda essa jornada, após ter enfrentado, né, tantos dilemas, tantas conquistas, o que o Jean de hoje, claro, com a maturidade que você tem, por tudo que você já enfrentou, falaria lá para aquele Jean de Caxias do Sul, que ainda tinha aquela vontade, né, mas ele tinha que abrir mão de estar ali junto da família, mas que ele no fundo sabia que ele queria fazer algo diferente. O que Jean de hoje falaria para aquele Jean lá que estava que aquele frio na barriga ainda era maior? Eu acho que quando se olha para trás, Milena, eu teria duas respostas assim para dar. A primeira resposta, que é a resposta clichê, não pega tão pesado, ou estuda mais, ou né, aquilo que a gente habitualmente tem ouvido, né? Mas eu vejo assim, a minha jornada em específico, ela foi uma jornada muito rica de experiências. E mais do que nunca, conforme a experiência vem vindo e a maturidade vem vindo, a gente vai percebendo que o obstáculo é o caminho.
Então, se eu dissesse para ti assim, que daqui a pouco eu devia ter tomado menos risco, ou de que eu não precisava ter me exposto tanto, ou sofrido tanto, ou trabalhado tanto, ou corrido tanto, é uma grande ilusão e bobagem, porque a nossa jornada ela é construída praticamente e basicamente dos tropeços que a vida nos traz, dos desafios que a vida nos traz, para que aquilo fique de aprendizado. Né? Então, olhando para trás, hoje eu estou muito realizado, mesmo com a jornada que se teve, e eu acho que se tivesse que fazer alguma coisa de diferente, seria assim muito pouca coisa. E é bom quando a gente olha, né, com a maturidade que a gente tem e fala, respeito a minha jornada e cresci, evoluí e não estou parado. Porque eu falo, deixa isso para depois, né? Ah, não, porque eu não devia ter me exposto. Por exemplo, quebrei com 17 para 18 anos, eu quebrei. Nossa, logo ali no começo, Logo né? ali no começo. Entendeu? Ah, não, pô. Se fosse hoje, eu faria diferente. Claro que eu faria diferente, porque eu aprendi que eu não podia ter feito. Então, assim, é muito legal para mim ter essa clareza de que a dor faz parte. De que o aprendizado ele está em cima justamente deste obstáculo. Tem um livro, inclusive, que é maravilhoso, estava falando de livro, chamado O Obstáculo é o Caminho. Olha. Que é um livro, assim, esclarecedor em todos os sentidos, para aquelas pessoas que clamam, não no clamar no sentido de pedir, mas que reclamam daqueles obstáculos de fato, daquelas paredes que se criam no meio da nossa jornada, porque é ali que está a essência e o conhecimento para a gente crescer. Né? E aí, a recíproca ela é verdadeira quando a gente fica muito recluso ao não tomar risco e ao não errar. Ficar ali só na zona de conforto paradinho. Porque daí a gente não aprende. É verdade. Porque dali a gente não aprende. Né? Ali a gente não aprende. Né? Então, se esse espaço servir aqui para alguma mensagem que seja, é de que tome risco. Tome risco. Ah, mas eu vou me quebrar. Sim, vai. Aqui, tente não quebrar muito, né? Se levante e siga a jornada, porque é nessa experiência ao qual a gente vai chorar, a gente vai se desesperar, ao qual a gente vai sofrer, mas é nesse sofrimento que está o impulso dos próximos capítulos de crescimento da nossa jornada. O aprendizado, né? Total. E você já antecipou, porque eu sempre peço para os convidados que vêm aqui no programa, para deixar uma mensagem. Olha, gente, não foi combinado, tá? Porque vocês sabem que aqui não tem pergunta combinada. E o Jean já emendou, ele já foi, porque eu acredito, Jean, que as mensagens, né, seja de um livro, seja de um canal que a gente está assistindo, elas funcionam para a gente como umas pílulas, né? Porque hoje passa tudo tão rápido e muitas vezes o momento que aquela pessoa que está assistindo aquela mensagem está enfrentando, essa mensagem ela serve também como um direcionador, porque no momento, muitas vezes, do caos e da dúvida, você começa a buscar, né, fontes, onde eu posso encontrar alguma resposta para o meu problema, e nada melhor do que a gente ter essas mensagens, do que a gente receber essas mensagens e conseguir extrair o que há de melhor, né, como você comentou, com 17, 18 anos você quebrou. Quanta gente, muitas vezes, está ali na crista da onda, se acomoda, tá tudo ótimo, e aí a onda faz o quê? E aí, como é que eu fico? E agora? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? Exato. Não é? É e a difícil. gente tem que estar preparado.
Perfeito. Você, olha, ele leu meu pensamento. E já aproveitando esse canal, muitas pessoas que assistem o Histórias e Conexões, é legal que eu vejo os comentários, né? Deixa uma mensagem para o seu time, para o Grupo Altec, para essas mais de 300 pessoas que estão ali contigo, enfrentando, né, sonhando junto com você, porque sonhar junto é muito melhor. Fazer parte do sonho é algo que muda, né? Sabe que a gente tem um lema, né? Que a gente vem usando ultimamente lá, que é assim: se me ver lutando com um urso, se me pegarem lutando com um urso, orem pelo urso. Porque o pau pega. Então, se é para dar uma mensagem para o meu time, é vamos time, vender, vender e vender. Esse mês a meta é 30% mais e vamos chegar. E é isso. Então, que legal. É chegar lá. De fato, lá com o meu time. Se nos pegar brigando com o urso, pode rezar pelo urso, porque nós vamos moer esse bicho. Deixa comigo. Não tenha dúvida. Que legal, Jean. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? E encontram também o Grupo Altec? Eu sei que tem vários arrobas ali, viu, Jean? Eu fui pesquisar, eu falei, gente, tem mais de um. Porque tem o Grupo Altec, né? E tem outros também. Tem. Não, tem o Grupo Altec, tem o Jean _Altec no Instagram. Aí depois coloca na edição aí para a turma, acho que o pessoal já está colocando. Eles ali. são craques ali, já colocam. Então fica a dica, nos sigam nas redes sociais. A gente procura passar uma mensagem conectada ao nosso negócio, mas uma mensagem também muito legal para a vida das pessoas nesse apoio dessa jornada que a gente já passou, a fim de que a gente possa também servir de alguma inspiração, se é que há, né, para que as pessoas aí possam estar dando sequência nas suas vidas também. Com certeza. E no site, gente, do Grupo Altec, o que eu achei muito interessante é que tem vários artigos. E é um artigo que eu vejo que é compartilhamento, Jean. Não é porque vocês tem algo ali que funciona para vocês que vocês não podem compartilhar. Então eu percebi que são artigos da indústria. Então aquela pessoa que muitas vezes está buscando, entra no site do Grupo Altec, porque tem vários artigos muito interessantes e isso pode te ajudar na sua jornada, porque o conhecimento, ninguém tira. Exato. A gente aprende e nada melhor do que aprender com quem já fez, está fazendo e está dando certo. É isso aí, né? E que erra muito. Então, é legal aprender com quem errou. Com certeza. Né? Então, é isso. E também agora, né, eu falei que a Natasha tinha me deixado aqui algumas perguntas secretas. Mentira, ela não deixou. Mas ela deixou uma mensagem linda, que quando você assistir o episódio, você vai se emocionar. E eu vejo que a família, Jean, é um pilar, assim, fundamental para você. Né? Porque eu tenho a oportunidade, o prazer de conviver, falei isso com a Natasha no episódio que eu gravei com ela. O Pedro e a Maria são fantásticos e a forma com a qual vocês têm esse elo da família, têm esse cuidado, todo mundo se apaixona por eles, né? Porque são adolescentes e que têm todo o mundo pela frente, mas que eles são muito conectados com vocês. Vocês são o exemplo ali para eles e que isso é muito legal. Então aproveita esse canal também para deixar uma mensagem, porque a Natasha vai assistir, hein? Vai sair o episódio, a Natasha vai ser a primeira a assistir e vai mandar. Deixa uma mensagem para a família, porque eu sei que eles têm um papel extremamente fundamental e necessário para ti. Mariazinha, professora de português, meu amor. Mariazinha, o pau vai torar, que eu já estou sabendo o que aconteceu lá na escola essa semana. Vocês não têm noção. O Pedrinho fofo está fazendo enneagrama. É mesmo? O enneagrama, ele não sabe se ele é 3 com 4, 4 com 7, 7 com 8. Sugiro a você que está me assistindo a pesquisar também sobre essa ferramenta chamada enneagrama. E para o meu amor, te amo demais. Mulher maravilhosa. São 23 anos casados, né, Uau, Milena? muito tempo. O qual é um eterno recomeçar. Tu sabe que o nosso casamento
é um contrato de 24 horas autorrenovável. Não tem essa história da vida inteira. Uhum. A gente tem que estar junto até que esteja muito legal para ela, muito legal para a gente. Então é um contrato de 24 horas que eu tenho, que por 23 anos está dando certo. E não vejo a hora de estar com ela, não vejo a hora de estar com as crianças. Então, assim, é bem legal. Que bacana, e é lindo. É muito. Eu tive a honra de conhecer vocês em Joinville, através da Gabi também, que esteve aqui no podcast. E isso é maravilhoso, né, Jean? Porque a vida, ela é feita de conexões. Não tenho dúvida. Né? E a família é o pilar, né? Então, a família, de fato, eu não teria chegado onde cheguei. E, de novo, não cheguei em lugar nenhum ainda. Acho que temos muito por fazer, né? Mas eu não teria trilhado esse caminho sem o porto seguro de uma família que me desse suporte, que me desse apoio, e é o principal esteio, é o principal pilar de tudo, né? É fantástico, sou suspeita para falar. Meu amigo, o que eu tenho para te dizer? Meu Deus, quanta coisa bacana você trouxe, quanto conhecimento, né? A gente que sempre se encontra ali em momentos especiais, senta para conversar, para tomar um vinho, né? Para aproveitar e escutar um samba, um pagode que é maravilhoso. Muito obrigada por ter reservado esse tempo para estar aqui com a gente. O Histórias e Conexões é feito disso, é para contar mesmo as histórias. Muitas vezes as pessoas, eu falo, tem CPF, não tem CNPJ, e isso se funde, porque é o propósito, né? Se a gente faz o que a gente faz com amor, a coisa vai. E eu tenho certeza que quem está assistindo o episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, vai começar a te seguir, quem não te conhece, porque muita gente conhece, o Jean já é muito conhecido aqui em Joinville e pelo mundo afora. Como eu já falei, não canso de repetir, pela sua alegria, pela sua autenticidade, pelo seu empreendedorismo, pela sua liderança, porque isso é nato, tá no seu DNA. E te dizer muito obrigada por ter reservado esse tempo. É muito bom receber pessoas que têm história para contar e que podem levar isso para mais pessoas, porque é legal a gente contar. Muitas vezes a gente não para analisar a nossa história, né? Para a gente é algo tão normal, e poder falar e levar isso para as pessoas, isso é maravilhoso. Por isso que eu falo que eu amo sentar aqui nessa poltrona do Histórias e Conexões e trazer mais ainda história para todo mundo que nos acompanha. A vida é feita, né? De conexões. Eu é quem agradeço. Obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer. Obrigado pelas palavras, apesar delas retratarem algo muito maior do que eu verdadeiramente sou. Que isso, meu amigo. E fico à disposição para quando precisar, e qualquer conexão, tem as redes sociais aí, vai ser um prazer estar mais junto de toda essa turma. E o Jean é super acessível, então vocês mandando ali mensagem para ele, eu tenho certeza, é ele que vai responder, tá? Não é nenhuma inteligência artificial, fiquem tranquilos. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês e dizer um até breve e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Até mais, pessoal!